Olá pessoal, beleza? Uma das pessoas que teve mais influência na minha carreira lá atrás, depois que eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos, o nome desse cara foi Paul Chek. Nem todo mundo conhece o Paul Chek, muita gente que entrou nesses últimos anos na nossa área, a gente tem algumas referências que chegaram bem no Brasil em relação a treinamento e o Paul Chek, como é um cara que ele não tá ele está numa evidência diferente hoje em dia em relação ao que ele faz. Muita gente não teve a chance de conhecer o trabalho dele desde lá de trás. Então, é muito legal falar desse cara porque ele foi uma das pessoas que determinou a cara do treinamento funcional nos Estados Unidos. Desde ele começou a escrever livros em relação a esse assunto, mais ou menos em 94. Tá? Em 95 ele criou o Chek Institute, que é onde eu tenho muito da minha formação. Eu comecei em 2001 a fazer a formação com eles. A minha primeira formação foi... Eu fiquei interessado em golfe, né? Que eu trabalhei sempre com golfe. Então, a primeira certificação que eu fiz com ele foi uma certificação de uma semana inteira que eu passei. Você passa o período inteiro com ele, estudando todos os dias, com prova, com estudo de caso e tal, que era a certificação de especialista biomecânico de golfe. Tá? Então, depois de alguns anos que eu fiz, ele acabou lançando esse livro aqui, que é um manual de biomecânica de golfe, que acaba colocando de uma maneira muito simples programas de treinamento para golfistas, usando esse conceito de treinamento funcional. Mas é legal porque a maneira como ele coloca o treinamento, tudo é muito peso livre, tudo é muito... treinamento de uma perna só, então unilateralidade ele usa bastante, ele usa muito a bola suíça como referência, tanto para criar, não pela instabilidade tanto, mas para criar alavancagem para a pessoa trabalhar mais no plano transverso. Eu vou colocar nesse vídeo algumas fotos do livro para vocês terem uma ideia como que funciona o trabalho dele, mas basicamente ele tinha um modelo de avaliação de movimento, ele dava uma complexidade muito grande nessas análises, porque muitas das coisas que ele fazia, ele usava medidores de angulação para medir as angulações da coluna e as mudanças nas angulações. Ele usava o esfinômetro, que mede pressão, eu talvez esteja falando o nome errado, mas o medidor de pressão arterial para colocar embaixo da sua lombar, quando você estava fazendo um movimento de pernas, para ver se você tinha algum tipo de movimentação na sua lombar nesse tipo de atividade. Então, ele, de uma certa forma, o olhar global, ele dava um olhar simples em relação ao movimento, mas quando você entrava no local, ele dava a complexidade aumentava muito. Tá? Então, basicamente, muitos dos cursos dele, quem já fez os cursos meus lá atrás, tinha muita coisa que vinha desse material, que eram todas apostilas. Não sei se todo mundo conhece esse tipo de coisa antes da internet, quando a galera só compartilha os PDFs, mas basicamente, muitos dos cursos dele vinham nesse formato, tá? Então esse era o curso de Core Conditioning, e para você ser certificado você tinha que fazer todos os cursos à distância. Então você tinha que comprar o manual, você tinha que assistir o VCR, né, a fita cassete dele. Então na minha casa tinha tipo um monte de VCR, e ele tinha várias coisas específicas, por exemplo, Swiss Ball Training, Core Training, Scientific Back Training, né, o treinamento científico de costas, né, seria a parte posterior do corpo. Então ele tinha toda essa sequência e ele focava muito na parte da alimentação também, né? Então ele tinha uma visão, naquele momento era uma visão muito avançada em relação à alimentação, que hoje em dia passou a ser uma coisa muito mais comum, mas ele foi o primeiro cara que eu ouvi. Ele tinha um kit de CDs, que eram 6 CDs de áudio que falavam sobre nutrição. Então ele foi o primeiro cara que eu ouvi falando sobre a ideia dos 5 demônios brancos, né? Que é o açúcar, a farinha, o leite, açúcar, farinha, leite, o sal. Mas ele falava que basicamente todos esses produtos são brancos, né? Que é processado, eles acabam sendo terríveis para você, e ele entrava nessa parte de nutrição, no lance orgânico, o lance que hoje em dia a gente está vendo que é o que importa mesmo. E ele tinha uma referência em relação a tipo metabólico. Ele classificava as pessoas têm uma tendência a ser um tipo metabólico mais proteína, então eles se dão melhor com alimentos
nesse tipo de alimentos, e pessoas que têm um perfil metabólico mais carboidrato, e tem pessoas que têm um perfil metabólico mais balanceado. Então ele não colocava todo mundo numa caixinha em relação a como você reage com as comidas. Esse livro, ele acabou, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas é Como Comer, Se Mover e Ser Saudável. Então ele basicamente divide o livro na porção de exercício, na porção de preparação de movimento e testes, e a parte de comida. Ele tem muito questionário, ele usa muito questionário de comportamento para direcionar o que você tem que fazer na sua vida, mas ele fala muito sobre o lance do estilo de vida, né? A importância do descanso e fazer todas essas outras modalidades que não tem a ver com o que você faz na academia. Então o lance da nutrição e o lance do pós-treino, do lance da parte da meditação, a parte da cabeça, né? Como que você foca nessas técnicas que vão te ajudar nessa parte mental. Tanto que hoje em dia, muito do que ele passa tem um teor quase religioso, né? Então ele foi numa direção um pouco diferente ultimamente. Ele tem muito lance da meditação, ele teve uma formação que são com povos indígenas, então várias coisas de empilhar pedras, né? Ele tem todo esse modelo lá no camp do Czech Institute. Hoje em dia ele leva os grupos ainda para lá, mas eles ensinam a ideia de empilhar pedras, que é um processo de meditação que eu não sei, eu não conheço esse método tão bem, mas ele foi indo nessa direção de onde os valores são valores de calm down um pouquinho, né, do lance mais parasimpático. Então ele ainda é um cara, ele deve ter perto de 60 anos, ele ainda continua super sarado, abdômen rasgado, forte pra caramba. Ele sempre foi um cara que trabalhou muito com o lance dos cabos, né, tipo puxadas principalmente unilateral. Ele usava muito isso, eu vou colocar de novo aqui nos vídeos algumas fotos para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas ele sempre trabalhou muito com isso e deu muitas asas para muita gente nesse mundo do treinamento funcional criar as suas próprias metodologias. Então ele é um cara que eu acho que vale muito a pena conhecer um pouco do trabalho dele e dar um valor que muitas vezes eu acho que ele no mercado brasileiro não foi dado a ele, mas é um cara que continua nativo, é um cara que teve muito a oferecer. Para mim pessoalmente ele determinou muitas das coisas que eu fiz na minha vida naquele momento e que me levou a outras direções que eu sou muito grato a ele. Mas é um cara muito legal e espero que vocês tenham a chance de conhecer muito mais. Beleza? Valeu, galera. Obrigado pela atenção e mande suas questões que a gente acaba discutindo cada vez mais sobre isso aí. Valeu, abraço!